Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. A gente vai começar a nossa palestra desta quinta-feira. Primeiramente agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais da nossa casa, que estejam conosco durante toda essa noite, abençoando e iluminando o nosso trabalho, abençoando e iluminando a cada um dos irmãos que aqui se encontram, aqueles que forem assistir a nossa gravação depois, que sejam amparados, iluminados espiritualmente. Pedimos aos mentores da nossa casa que envolvam com muito amor e muita luz o nosso palestrante de hoje, para que ele possa transmitir a sua mensagem para a gente, possamos refletir sobre tudo aquilo que foi dito aqui e de alguma forma e da melhor maneira possível colocarmos em prática em nosso dia a dia. Iniciando a nossa palestra de hoje, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós em vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso, que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Hoje quem vai fazer a palestra para a gente, o nosso companheiro Marcelo Pacheco, já esteve aqui numa oportunidade, gentilmente atendeu o nosso convite para estar aqui de novo com a gente. Marcelo, fique à vontade. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Gratidão. Boa noite. Mais uma vez agradecer o amparo da casa, a receptividade de todos, né? E hoje trazer um tema do nosso amigo Evangelho segundo o Espiritismo, que é o tema do Jesus Consolador, o Cristo Consolador, o Jesus Consolador. Como a gente bem conhece, a doutrina espírita é dita a terceira revelação. Se a gente pegar a Gênese, o livro A Gênese, primeiro capítulo dela, são acho que 65 pontos que Kardec vem tocando, lógico, intuído pelo Espírito da Verdade, e Kardec vai falando todos os porquês da doutrina espírita, explicando a parte científica, que a Gênese é um livro científico, inclusive falando também da terceira revelação. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo a gente tem, também falando da terceira revelação, a primeira revelação espiritual, as leis mosaicas, Moisés, a segunda veio com Cristo, e Cristo falou, ainda não vos digo tudo o que tenho para dizer, porque não estáis preparado para receber, mas enviarei o Consolador prometido, que veio então por volta de 1850, 1857, através da doutrina espírita. E se a gente pegar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, que, digamos, é o livro mais moral da doutrina espírita, da codificação, que traz mais as questões da moralidade, da ética, da elevação, nós vamos ver que o primeiro capítulo, por exemplo, a gente tem uma introdução, no segundo capítulo há muitas moradas na casa do Pai, ou seja, a pluralidade das existências, depois ninguém pode ver o reino de Deus, pluralidade dos mundos habitados, e aí vem todas as bem-aventuranças, as bem-aventuranças que Cristo trouxe lá no Sermão do Monte, são trazidas as bem-aventuranças. Mas o curioso é que no capítulo 5º, bem-aventurados os aflitos. Aí o capítulo 6º é o Cristo Consolador. E depois vem as outras bem-aventuranças. Por que o Cristo Consolador está depois de bem-aventurados os aflitos? É o capítulo 6º e não o 5º. E aí o que a gente vai entender? Porque primeiro precisa a gente compreender a aflição, o motivo das aflições, o motivo das dificuldades que nós passamos aqui na Terra, para depois vir a consolação. Não dá para ter consolação sem ter aflição, concordam? Eu vou consolar quem? Quem não está aflito? Não, a consolação é para os aflitos. Jesus consolava quem? Aquele que era pária da sociedade por estar com lepra, eram as prostitutas, eram os pobres e desvalidos. Então, quem é consolado é aquele que passa por dificuldade. E
então, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, a doutrina nos ensina a sofrer as dificuldades que são colocadas diante de nós. Porque todas essas dificuldades ou problemas, através da pluralidade das existências, a gente entende que nós mesmos colocamos essa dificuldade. Eu estou pagando minha dívida, minha prova, minha expiação. Então eu tenho que suportar essa aflição com resignação, com retidão, com fé, com esperança nas palavras do Cristo. Se eu suportar, se eu for forte, se eu realmente incutir as palavras do Cristo em mim, aí haverá a consolação. Tá? Então, o capítulo 5 ensina o porquê de todas as aflições, que todos os erros que a gente cometeu nesta vida atual e na vida passada, são eles que estão fazendo a gente suportar ou passar por essas dificuldades através da lei de causa e efeito. E aí vem o capítulo 6, o Cristo Consolador, que o objetivo é esclarecer o papel da doutrina cristã, esclarecer o amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. E se você pegar aqui esse capítulo 6, você vai ver que ele é extremamente curto. Eu acho que ele é o mais curto, na verdade, de todo o Evangelho. 1, 2, 3, 4, 5, apenas 5 páginas. Por quê? Porque eu tenho um entendimento da imortalidade da alma, da pluralidade das existências, da reencarnação, da lei de causa e efeito. Ou seja, ficou fácil de eu compreender. E a hora que fala a lei do Cristo é o quê? Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. A ninguém é dado um fardo maior do que pode suportar. E quando a gente entende isso, a gente compreende a consolação. Se eu falar para vocês, por exemplo, a nossa vida é uma folha como esta que a gente pode fazer o que quiser. E quando a gente faz o nosso planejamento reencarnatório, a gente acredita que a nossa vida vai estar dentro de um quadradinho aqui, que nada vai sair disso. Mas aí a gente reencarna, a gente vai tendo todas as questões da nossa vida, a gente pensa nas questões da materialidade, e pensando nas questões da materialidade, a gente pensa que eu preciso ter uma casa. Eu tenho que ter uma casa, mas tem que ser aquela casa hiper, mega, super, master, blaster legal. E aí a gente quer buscar a nossa casa. Mas depois que a gente tem uma casa, tem um lar, aí a gente quer um carrinho, sempre um carro melhor, importado, isso, aquilo. Aí depois que a gente conquista o carro, a gente pensa, puxa vida, gostaria de viajar, gostaria de fazer mais coisas. E a gente vai passando a nossa vida com base em todas essas questões materiais. Com base nisso vem a parte da gula, com parte disso vem a parte da luxúria, com base nisso vem as dissidências entre as pessoas, as brigas entre as pessoas, e aí chega um momento da vida que tudo aquilo que a gente conquistou parece que não valeu nada e parece que é um punhal cravado no peito da gente. Porque de tudo isso, a gente acabou se esquecendo do que era mais importante, que era a consolação que o Cristo trouxe para nós. Tudo aquilo que a cruz representa para nós, todo aquele consolo que ele prometeu para nós, a gente acabou esquecendo com base na materialidade, nas coisas do ter, e esquecemos do ser. Então, com base nisso, todo o objetivo desse singelo capítulo 6, de 5 páginas, é esclarecer o que você está fazendo com isso. Na vida espiritual você aprendeu, reencarnou com oportunidade e de novo se entregou a coisas da matéria. Não esqueça dele, não esqueça do Cristo. As palavras estão aqui. Dá uma lida, está com um momento de dificuldade? Abre o Evangelho, abre o sinal verde, pega uma obra legal, alguns parágrafos, alguns trechos que sejam, e se consola. Entenda a sua necessidade. Essa é a mensagem do Cristo. Alertar que a necessidade que nós temos da dor é para depurar o nosso espírito.
Se nós não tivéssemos a dor, o que a gente ia estar fazendo? A gente ia estar parado, na inércia, a gente não ia progredir. Porque depois que a gente progredir, tiver num plano elevado, o que a gente vai fazer? A gente vai estar trabalhando em prol dos outros. Porque esse é o amar incondicionalmente. Trabalhar em prol dos outros sem esperar reciprocidade. Mas na vida que a gente está, a gente quer mandar feliz aniversário para o outro e quer que o outro lembre do nosso aniversário. Se ele não lembrar, nunca mais falo com ele. E gera uma briga boba, à toa. Então, a necessidade que a gente tem da dor é o quê? Para a gente depurar. Porque a gente, por muito tempo, por muitas vidas, por muitos séculos, por milênios, a gente tem fugido da verdade espiritual. Eu costumo falar que por muito tempo a gente talvez tenha sido cristão sem Cristo. Esta é a nossa vida de aderirmos ao Cristo. E é por isso que a gente está aqui. Porque, de certa forma, a gente já está começando a aderir. Falta a gente compreender, entender, para ter a doutrina da fé raciocinada, compreender as verdades espirituais e realmente ter fé e esperança. Que se hoje eu estou passando por um momento de dificuldade, como o Chico diz, tudo passa. Se eu estou passando por um momento de muita alegria, muita felicidade, tudo passa. E esta vida também passa. E vai vir a outra. Cada uma para nossa melhoria e nossa depuração. Jesus, quando estava lá no madeiro infame da cruz, ele libertou o mundo dos pecados? Ele livrou o mundo dos pecados? Em absoluto. Em absoluto. Ele estava ali para nos mostrar que o caminho do Calvário não é fácil. Ele, o ser mais luminoso que já pisou nesse orbezinho azul, passou por dificuldades, passou por incompreensões. Até os próprios seguidores não compreendiam. Como hoje a gente ainda não compreende. Mas o que ele veio não é falar, livro vocês de tudo. Porque senão, desde a época da crucificação até hoje, já tem mais um monte de pecado, um monte de erro, um monte de infâmia. Ele vai ter que vir de novo? Não. Cada um de nós está carregando o seu próprio madeiro infame. Que está onde? Não é externo nos problemas, ele está aqui, dentro da gente, no nosso coração, na nossa mente, faz parte do nosso espírito. Cabe a quem aliviar o próprio fardo, senão a nós mesmos. Esse é o entendimento. A responsabilidade é nossa. Então, Jesus veio, no capítulo 6º, o Cristo Consolador, ele veio dizer, não se desespere, por quê? A dor pela qual você está passando, ela é necessária. Ela vai te regenerar. Você ainda não entende. Você ainda não compreende. Mas ela é boa para você. Você perdeu um ente querido? Não perdeu. O seu ente querido é imortal. Você não perdeu. Ele só partiu um pouco antes. Você vai se reencontrar. Você está com problema de relacionamento, com desemprego, com alguma doença? Essa dor é para a tua regeneração. Não é, aceito a doença e ponto final, seja o que Deus quiser. Não, eu estou com a doença. Eu posso mudá-la, posso cuidar dela com medicamentos, com orações, com cromoterapia, com reiki, seja lá o que for. Eu vou me dedicar ao máximo para isso. Mas se for incurável a doença, o que eu faço? Eu tenho que cuidar de mim da melhor forma possível. Através da aceitação. E aceitar não significa ficar sentado. Tô doente, tô doente. Não significa, cara, tô doente, mas o que eu posso fazer por mim e pelos outros? Como eu posso aceitar essa doença da melhor forma possível? E seguir em frente. Estou com dificuldade emocional, depressão, síndrome de burnout, entre tantas outras. Lógico, o trabalho da terapia, os medicamentos são necessários, são importantes, mas cabe a quem o movimento de cura, se não a nós mesmos? No livro A Gênese,
que traz toda essa parte de entendimento, de fluido cósmico, do potencial de cura que nós temos em nós, a gente começa a compreender. Eu tenho a capacidade de cura. Talvez não seja a minha cura física neste momento, mas é a cura do meu espírito, para que no meu desencarne eu aceite as coisas de uma forma melhor. Então, até quando a gente vai continuar espírita, olhando somente para essa vida aqui? Não, a gente tem que ser espírita pensando também na vida futura. Eu acho que eu falei da outra vez que a gente pensa muito no nosso planejamento reencarnatório. Mas vocês pensam no planejamento desencarnatório? Ué? Não é? Quando eu desencarnar, quem aqui quer ir para umbral, levanta a mão. Ninguém? Por quê? É ir para casa do auxílio ou é ir para o nosso lar? É planejamento desencarnatório. O que eu estiver fazendo aqui nesse momento vai me levar para cada um desses lugares. Eu estou fazendo atrocidades, estou me culpando, estou carregando um fardo muito grande, ó, vitimite, toma conta de mim. Gente, o meu destino é certo. Agora, se por mais que eu tenha muitas dores, muitas dificuldades, por mais que eu tropece, eu continuo a me levantar e caminhar, também o meu destino vai estar certo. Mas depende de quem? Não é de Deus, não é de Jesus, não é do teu guia, depende somente da gente. E é isso que o Cristo Consolador vem falar para a gente. Jesus nos convida a aceitarmos as dificuldades e a superarmos. Afinal, a ninguém é dado fardo maior, mais pesado do que pode carregar, não é isso? Ele carregou a cruz, depois de chibatadas, apedrejadas, cusparadas, por um caminho que a gente não sabe qual era. Não sei quanto tempo ele andou. Chicotada, cusparada, todo mundo xingando. E sabe o que é mais engraçado? Pelo povo escolhido. Porque o romano, lavo minhas mãos, não é isso? Quem o julgou? Quem o condenou? Senão o próprio povo. Quem condena a gente? Ninguém pode nos condenar a não ser nós mesmos. A nossa consciência nos leva para onde? É isso que o Cristo Consolador ensina. A minha consciência vai me levar para onde eu quiser, desde que eu trabalhe para isso. Então, o que é ir até Jesus? Ter a responsabilidade em aceitar e praticar a lei divina. É fácil? Não é fácil, sabe por quê? Porque o nosso orgulho, a nossa vaidade falam muito forte. Perdoar, dar outra face. Mas ele pisou no meu pé de propósito. Ela estava lá fazendo fofoca de mim. O que a gente faz? Vou tirar satisfação. E aí fica difícil realmente a gente se regenerar, porque a gente não está aceitando. Quando Pedro, após o beijo de Judas, Pedro levantou a espada, o que Cristo disse? Pedro, embainha a tua espada. Porque a disputa, a briga, a contenda não vai levar ninguém a lugar nenhum. O reino do meu Pai é um reino de paz, de bondade, de benevolência, de perdão. Não é isso? A base da doutrina cristã é a caridade. E quando a gente tem, eu não me lembro o número da questão lá do Livro dos Espíritos, mas muitos espíritas conhecem o acróstico BIP, né? O BIP, Benevolência, Indulgência e Perdão. Quando Kardec pergunta o que é a caridade, e aí, caridade é benevolência para com todos, indulgência para com os outros e perdão para as ofensas. Então, se eu for benevolente, não preciso nem ser indulgente, nem perdoar. Porque já que eu sou bom, sou benevolente, eu não olho ninguém, não julgo ninguém, não tenho intolerância em relação a ninguém, não olho ninguém com maus olhos. Então eu sou uma pessoa boa. Se eu sou uma pessoa boa e olho os outros com bondade, não preciso ser indulgente nem perdoar. Por quê? Meu olhar, meu orgulho não é cego para isso. Mas se eu ainda não sou benevolente,
que vem do coração, né? A benevolência, digamos, vem do coração, eu tenho a capacidade de ser indulgente. E o indulgente já vem um pouco para a linha do raciocínio. Ah, eu não sou tão bom assim, mas sei que aquele outro, aquela outra, é um espírito em aprendizado como eu. Ele carrega pesos diferentes do meu, experiências diferentes das minhas, ele teve criação diferente da minha, não só nesta vida, como nas outras vidas. Tem coisa que ele faz que eu não gosto, tem coisa que eu faço que ele não gosta. Então vale a pena ser indulgente. Mas se a gente não for indulgente, aí vai ter o quê? Vai ter uma contenda, vai ter uma discussão, vai ter uma discórdia, vai ter uma briga. E aí, havendo a briga, aí é necessário o perdão. E o perdão, às vezes as pessoas falam assim, eu não tenho o sentimento do perdão. Perdão não é sentimento. Perdão é atitude. Eu decido perdoar. Decidir perdoar é, ainda posso não amá-lo, mas eu não vou pensar mal dele. Não vou mandar energia negativa para ele. E é essa a doutrina de Jesus. É essa a consolação que Cristo traz. Se a gente pegar só benevolência, indulgência e perdão, a gente já tem a compreensão do que é a caridade. A gente ainda está engatinhando, beleza. Mas tendo esse entendimento, fica um pouco mais fácil da gente caminhar e ter uma baliza. Lógico, talvez hoje, saindo daqui, eu que estou falando tudo isso, tropece, brigue com alguém, xingue alguém, não sei o quê. Mas aí, por quê? Porque ainda é meu hábito de muitas vidas. Mas aí eu posso trazer a luz do raciocínio e falar, oh meu Deus, perdão pelo que eu fiz, oh meu amigo, vai com Deus, desculpa ter brigado, desculpa ter xingado. Cabe a nós, é uma escolha. A caridade, a humildade é uma escolha que nós fazemos, porque enquanto a gente não tem esses sentimentos, essas premissas, digamos assim, essas qualidades enraizadas em nós, que a gente trabalhe com elas raciocinadamente, que a gente pense para fazer a caridade, que a gente pense para ser humilde, que a gente pense para ser tolerante. Enquanto a gente vai pensando, vai fazendo, vai pensando e vai fazendo, até que um dia vira hábito. E aí a gente conquista mais um degrauzinho na nossa ascensão espiritual. Esse é o caminho da nossa regeneração, de sair da animalidade para a racionalidade, e aí da racionalidade para a nossa angelitude e amorosidade. Mas a gente tem que assumir essa responsabilidade. E no livro do Fonte Viva, olha só, a gente falou do madeira infame, né, da crucificação, e no livro A Fonte Viva, do Emmanuel, Psicografia do Chico, a mensagem da cruz é dolorosa, porque muita gente diz que Cristo perdeu. Cristo veio aqui e perdeu, porque a mensagem dele, ele pode até ter disseminado, mas ele apanhou e foi crucificado, ele perdeu. Perdeu para quem? Perdeu aos olhos materiais da gente mesquinho. Ele perdeu? Não, ele veio aqui para deixar uma lição. Ele veio aqui para nos ensinar que aquela dor que ele sofreu, que a incompreensão que ele sofreu, é ela que regenera e ela que leva. Então, tudo aquilo que dizem que Cristo fracassou, não. Cristo deixou a mensagem. Vamos criar um universo paralelo. Vamos dizer que Cristo não tivesse sido crucificado. O que iria acontecer provavelmente com a humanidade? Ele ia ser um profeta que ficou ali naquele berço da Judeia, ia de repente morrer, desencarnar com 100 anos e talvez ficasse lá no beicinho dele. Mas após a crucificação, o que aconteceu? A fé cristã. A fé cristã se desenvolveu. Paulo, até então Saulo de Tarso, um perseguidor, virou a chavinha na estrada de Damasco, ouve a voz de Jesus, que queres que eu faça, Senhor? Seja um apóstolo, converta a tua força, converta a tua fé para o lado correto, porque você está cego. Então Cristo abriu os olhos. A cegueira de Paulo, o período de Paulo no deserto para refletir, são o quê? Analogias à nossa vida. A gente durante muito tempo ficou cego para a verdade.
A gente tem um período de deserto, que são os períodos de dor, que a gente se encolhe, que a gente pode ter raiva, que a gente chora, se angustia, entra em melancolia. Mas aí vem um abraço amigo de alguém, vem um colega, vem um pai, vem um marido, vem uma esposa, vem um filho, vem um vizinho, vem um centro, uma pessoa que a gente nem conhece que abraça, vem uma mensagem espírita, da doutrina, ou que não seja espírita, mas pode ser do padre Marcelo Rossi, do pastor Cláudio, que falam verdades espirituais também. Monja Cohen, porque todas as outras doutrinas, não importa o caminho desde que nos eleve. Ou seja, a vida do Cristo, a dificuldade que ele passou, o berço humilde onde ele foi criado, foi justamente para mostrar isso aqui, que ele não perdeu, mas era necessário que ele passasse por todas as dificuldades para deixar lição para nós. E aí a gente saber sofrer essas dificuldades, essas vicissitudes. E aqui no capítulo 6, nós temos o jugo é suave e o fardo é leve. O que é jugo? Jugo é essa peça aqui do carro de boi. Para que serve o jugo? Às vezes você tem dois bois, um que anda mais rápido que o outro, um que é mais forte, um que é mais alto. O jugo serve para nivelar, para que os bois andem no mesmo passo e que para que o peso daquilo que ele está carregando seja dividido. A gente pode dividir o nosso fardo, o ser mais maravilhoso que passou neste planeta, Jesus Cristo. Ele quer dividir. Mas a gente está dividindo com ele? A gente está pedindo o amparo dele? A gente está tendo fé que ele realmente está dividindo esse fardo conosco? Então, se a gente está caminhando sem Jesus, aí vai ficar pesado o negócio. A carroça vai fazer barulho, vai quebrar a roda. Por quê? Porque a gente não tem a confiança, não tem a fé nele. Mas a partir do momento que a gente acredita, fica mais fácil da gente caminhar. E a viagem fica suave, é até gostosa. Porque depois o boizinho, depois da viagem, o que ele vai fazer? Sorver aquela água, comer aquele capinzinho que vai alimentar e vai nutrir. E a gente pode fazer isso todos os dias, através de uma leitura, através de uma mensagem que a gente dá e a gente recebe dos outros. Então a mensagem do Cristo, gente, devemos entender e praticar as lições dele. Mas a gente realmente está fazendo isso? O Wilson abriu aqui uma prece do Pai Nosso. A gente pensa, hoje quando vocês forem dormir, e eu sei que vocês fazem o Pai Nosso quando vão dormir, pensem em cada expressão que vocês falarem. Seja feita a tua vontade e não a minha. Ah, eu queria tal coisa. Peraí, mas não é a vontade dele? Ou então é só uma oração mecânica? O pão nosso que ele dá, qual que é o pão? É o pão alimento material, mas tem esse pão, o pão espiritual. Livrai-nos das ofensas. Ah, como a gente perdoa os outros? Ou você está fazendo a boca para fora a oração? Pensa nisso. Será que eu estou realmente compreendendo a oração cristã? Muita gente acha que Jesus Cristo é o sobrenome. O que significa Cristo, gente? Cristo é ungido, purificado, protegido, Messias. É o Espírito da verdade. O Espírito da verdade que chegou ao seu tempo. Quando a humanidade, depois de 1800 anos, quando Cristo foi crucificado, quando a humanidade, já tendo passado atrocidades, quando Cristo já era reconhecido como Messias, depois que o período do renascentismo e iluminismo na Europa jogou contra a igreja, mas evoluiu-se na ciência, na racionalidade, na filosofia, os homens já tinham melhor entendimento, a verdade veio a seu tempo, equilibrando religião, ciência e filosofia. Se fosse antes, a humanidade não estaria preparada. Então, o Espírito da verdade, as palavras de Jesus chegaram no tempo verdadeiro, que era necessário. Mas a gente recebeu isso aqui já. O que a gente está fazendo com a palavra de Jesus?
O jugo do Cristo, a mensagem dele, está aqui. A decisão é nossa. Como eu estou empregando o meu livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a nossa capacidade de escolha. Ah, não sei se eu faço, não sei se eu deixo de fazer. A omissão já é uma escolha. A omissão é o exercício do seu livre-arbítrio. A inércia é o exercício do seu livre-arbítrio. O que você está fazendo com ele? Esperando mais uma vida? O planeta está regenerando, você não está? Tchau. O que vai acontecer? Aí vocês vão invocar. Ah, mas no livro dos Espíritos fala que os Espíritos não regridem. Não, não regride. Mas a gente está vivendo um estágio primitivo. No mundo melhor, o meu estágio espiritual é primitivo. Vamos querer ser homem das cavernas? Vamos querer viver na época medieval de novo? Não acho que é legal, não. Então, cabe a nós a decisão. Né? A fé no futuro. Aos cansados, o boizinho, como eu falei, a hora que chega no fim da viagem, darei descanso. Aos fatigados, aliviarei. Se a gente quer comer o feno espiritual, sorver da água espiritual, cabe a nós o trabalho. E a passagem que eu mais gosto de todo o texto bíblico, gente, essa aqui está no Evangelho de Mateus, se não me engano, capítulo 11, eu não vou lembrar o certo. Pedi e recebereis, buscais e encontrarei, bateis e serei atendido. Porque todo aquele que pede recebe, o que procura encontra, e é o que bate e abrir-se-lhe-se-á. Pedir é ação, buscar é ação, bater é ação. O livre-arbítrio é a gente colocar a nossa vontade em ação. Não adianta querer se melhorar, querer seguir o Cristo, se não levantar e for atrás. Não adianta falar, não gosto de ler. Tem aqui, gente, um parágrafozinho. Você lê o WhatsApp todo dia. Aí vai falar que não consegue ler um parágrafozinho? Para, gente. Não gosta de ler? Vai para o YouTube. Tem vídeo. Então vamos lá. Quem está batendo na porta de Jesus para essa porta se abrir? Esse é o grande entendimento, gente. Ajudai uns aos outros. Crede e orai. Amai-vos e instruí-vos. Toda causa, tudo aquilo que a gente está passando é justo. E tem um fim útil, que é a nossa melhoria de evolução. Então elevem a sua resignação, sua fé, a sua esperança. Pode chorar, porque vai ter dor. E quando a gente dá a topada aqui, com o dedinho no canto do sofá, a gente vai chorar de dor mesmo. Mas creiam, essa dor vai passar. Eu já tive essa dor em outras vezes e eu sei que ela vai passar. Então recomeça a andar. Porque você não pode ficar no meio da sala lá pulando com dor no dedinho. Você vai ter que pisar e vai ter que continuar andando. Você quebrou, tem um médico aí para curar. Nós temos o médico Jesus para curar todas as nossas mazelas. Então recomeça. Esse é o nosso objetivo, gente. Como eu falei, a gente tem que largar um pouco das coisas materiais e pensar um pouco mais na questão espiritual. Tem um texto do De Luca chamado Divino Jardineiro. E ele fala que todo mundo quer ser rosa. Todo mundo quer florir. Todo mundo quer ser perfumado. Todo mundo quer aparecer. Mas a rosa não existe sem um bom jardineiro. E ele convida todos nós a sermos rosa, mas a sermos também jardineiro. A podarmos as ervas daninhas, a regarmos o nosso coração, a libertarmos o nosso espírito, para que assim a gente possa semear o jardim do nosso Mestre Jesus Cristo. Então que a gente possa retornar às nossas casas com essa fé no Cristo Consolador. E eu convido vocês também a lerem esse capítulo 6, apenas 5 páginas, para ter uma compreensão melhor de como Cristo nos abraça todos os dias. Tá certo? Então agora eu só vou pedir para a gente se preparar para a continuidade dos trabalhos, a gente fazer uma prece de encerramento. Então, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus Cristo, aos guias e mentores espirituais desta casa, a todos os trabalhadores no plano espiritual e também no plano material, que nos proporcionam este sublime momento.
Agradecemos aos nossos guias e mentores particulares por devotarem esta nossa jornada em conjunto. Que saibamos, Pai, fortalecer a nossa fé nas palavras de Jesus Cristo, obter a consolação, porque a semente do bem já faz parte de cada um de nós. Que saibamos seguir com abnegação, boa vontade, benevolência, indulgência e perdão, e assim constituirmos o nosso espírito de humildade e caridade. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão a todos.